Oi, gente, boa noite. Vocês lembram que eu falei com vocês que eu queria muito gravar esse vídeo, que eu tinha um vídeo muito importante para falar e um assunto muito importante para falar, e eu vim aqui hoje para poder gravar esse vídeo para vocês. E o assunto do vídeo de hoje é sobre Charlie Kirk. Pessoal, vocês que já são aqui inscritos no meu canal, vocês sabem que o meu canal, eu mostro meu dia a dia, eu mostro eu cozinhando, né? Eu falo sobre minha vida. Mas esse assunto eu precisava falar com vocês, sabe? Quando você tem algo para falar e você não pode ficar quieto, sabe? Quando você tem vontade de poder falar. Então, pessoal, quem foi Charlie Kirk? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu quero começar falando que eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar, não lembro de ter ouvido falar de Charlie Kirk. Nunca tinha ouvido falar e não conhecia, não era do meu conhecimento. Então, gente, eu anotei aqui algumas coisas no caderno, algumas coisas eu vou ler no celular. Quem foi Charlie Kirk? Charles James Kirk foi um ativista político, conservador, autor e personalidade da mídia norte-americano. Agora eu vou terminar de ler o restante aqui. Juntamente com Bill Montgomery, cofundou a Turning Point USA em 2012, na qual atuava como diretor executivo. Kirk também era diretor executivo, CEO da Turning Point Action, Turning Point Academy, Turning Point Faith, presidente da Turning Point Endowment, membro do Conselho de Política Nacional, e foi diretor executivo da Turning Point Action. Nos seus últimos anos, tornou-se uma das vozes mais proeminentes do movimento populista MAGA, e foi um exemplo do crescimento do nacionalismo cristão. Então, pessoal, esse rapaz, ele foi brutalmente assassinado, já fazem uma semana, como o tempo passa rápido, e foi uma coisa assim. Eu lembro que minha mãe falou: Mayara, teve um rapaz aí que foi morto. Aí minha mãe até me chegou a mostrar a foto dele. Aí eu entrei no Instagram, nas redes sociais, aí eu vi que um cantor que eu gosto muito tinha postado na página dele que tinha o ocorrido, né, o que tinha acontecido. Então eu me interessei e fui procurar saber mais sobre esse rapaz. E desde então eu comecei a assistir um monte de vídeos dele. Bem, gente, eu anotei uma coisa aqui, a história dele me tocou profundamente. Sabe quando uma coisa te toca lá no fundo do seu coração? Foi esse rapaz. Esse rapaz, ele tinha algo diferente. Eu anotei aqui. A história dele me tocou muito. Me tocou muito, e quando eu assisti o vídeo, porque na internet tem o vídeo do momento em que ele foi assassinado, e um vídeo pesado, né? Mas na internet o vídeo está... Tem uns que tem tarjas, outros não, mas um vídeo pesado. E aí eu comecei a procurar coisas a respeito dele, começou também a aparecer. E, bem, pessoal, eu anotei aqui, ó. A impressão que eu vejo e tenho desse rapaz é que ele era um homem espirituoso e de valores, corajoso, que amava sua família,
um bom pai e um bom marido. Vejo algo diferente em seu jeito de falar e se expressar, como se ele tivesse um chamado de Deus. Ele tinha luz. E esse rapaz, eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar aqui para vocês o que era um dos projetos desse rapaz. Esse que eu falei da Turning Point USA. Ou simplesmente Turning Point. É uma organização estadunidense sem fins lucrativos que defende os valores conservadores nos campi das faculdades, universidades e ensino médio. A organização foi fundada em 2012 por eles, Charlie Kirk e Bill Montgomery. As organizações irmãs da TPUSA incluem Turning Point. Eu vou pular essa parte aqui. O grupo também trabalhava em estreita colaboração. Bem, gente, resumindo, o grupo também trabalhava com estreita colaboração de acordo... E agora, a força dominante do conservadorismo do campus. Esse rapaz, ele era envolvido com a política e ele era um cristão, ele era um conservador. Eu vi nos vídeos dele, ele com a esposa, ele tinha 2 filhos, 2 crianças pequenas, uma menina de 3 anos e um bebê deve ter um pouco mais de 1 ano. E eu assisti vários vídeos dele, vídeos dele nas faculdades, nas universidades. Ele fazia debates nas universidades, debates sobre política, sobre seus valores cristãos, naquilo que ele acreditava, na fé dele, né? Porque ele era um cristão e ele tinha esses trabalhos nas faculdades de fazer debates com alunos, com jovens. Os jovens vinham, faziam perguntas para ele. E, gente, eu sei que me tocou profundamente essa história. Eu confesso para vocês que eu chorei. Hoje mesmo eu assisti um vídeo dele e me emociono toda vez que eu assisto. Uma coisa que me tocou. Eu não sei, gente. Esse rapaz, eu creio que esse rapaz era um homem de Deus, porque você olha para ele, você vê algo diferente, você vê uma luz, sabe? Você não vê maldade, no olhar dele, você não vê... Eu vejo pureza e inocência. E esse rapaz, ele foi brutalmente assassinado por conta de questões. Ele era tido, né, por muitos como fascista, como nazista, como que pregava o ódio. E eu assisti os vídeos dele e cadê esse ódio? Em nenhum momento eu vi ódio, em nenhum momento eu vi racismo, em nenhum momento eu vi preconceito. Eu vi um rapaz ali com suas ideologias, suas crenças. Ele era aberto ao diálogo, ele dava abertura para os jovens chegarem para ele. Eu vi jovens do público LGBT, lésbicas, homossexuais, chegando a ele e ele tratando super bem, ele falando que... teve um vídeo que está circulando muito aí na internet, ele falando pro rapaz, ele fala que ele é um gay conservador e ele fala, o Charlie fala pro rapaz que as pessoas gostam muito de rotular. Ele falou, eu não posso olhar para você como
Ah, você é gay, vou te rotular, né, como gay. Ele falou, não, você é muito mais que isso, você é um ser humano, né, você é um ser humano e seja bem-vindo aqui ao nosso debate, né, e todos os vídeos que eu assisti desse rapaz, eu não vi nenhum momento de desrespeito, não vi nenhum momento esse ódio que eu ouvi de muitas pessoas falarem que ele pregava o ódio. Em nenhum momento eu vi esse ódio, eu vi essa intolerância. O que eu vi desse rapaz, e eu falo para vocês, se vocês não conhecem, assim como eu não conhecia, eu falo para vocês pesquisarem, para vocês conhecerem ele também. Eu vi um rapaz que amava sua esposa, amava os seus filhos. Eu vi vídeos lindos dele, maravilhosos, com sua esposa, com sua família, né, gente? E a que ponto, gente, que eu quero chegar? Ele foi assassinado no dia 10 de setembro, em uma universidade lá no Vale de Utah, nos Estados Unidos. Ele estava em um debate, né, no momento de seus debates ali, e 20 minutos depois do início, ele recebeu um disparo no pescoço, né? Um jovem de 22 anos disparou no pescoço dele. E esse jovem disse, em pesquisas que eu vi, o jovem declarou que matou ele porque estava cansado de ouvir ele declarar tanto ódio. Então, gente, que ponto que eu quero chegar aqui? Como que as pessoas hoje em dia estão doentes de ódio? As pessoas estão... O mundo está muito complicado, a gente vê muita maldade. Não é só esse rapaz, mas a gente vê hoje em dia as pessoas matando a troco de nada. Hoje em dia a vida que nos foi dada por Deus, porque nem nós temos o direito de tirar nossa própria vida, assim como o nosso próximo também não tem o direito, a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque a vida é algo divino, é algo de Deus, e só Deus tem o poder de tirar a nossa vida. E eu vejo que as pessoas hoje em dia estão doentes de ódio, né? As pessoas parecem que estão cegas. E nesse quesito político, nessa questão, virou uma coisa que eu vejo como uma questão até espiritual, porque hoje em dia a política se tornou algo que, por exemplo, se eu penso diferente de você, se você pensa diferente de mim, então acabou, né? Para mim você não vale, você não presta, e eu tenho que te eliminar. E foi isso que fizeram com esse rapaz. Esse rapaz em nenhum momento, por exemplo, eu gosto da cor verde e você gosta da cor amarela. Eu tenho que te respeitar. Se você gosta da cor amarela e eu gosto da cor verde, cabe a mim te respeitar. Não cabe a mim ficar te xingando, não cabe a mim ficar te criticando. Se você gosta, tranquilo, né? Mas só que hoje em dia as pessoas não aceitam ideias, não aceitam, como eu posso dizer, as pessoas não aceitam. Esse foi a justificativa de matar ele. O rapaz falou que ele não estava mais aguentando de ouvir ele pregar tanto ódio, né? E as pessoas hoje em dia elas estão muito doentes de ódio, a ponto de várias pessoas, tanto aqui no Brasil, tanto lá nos Estados Unidos, pessoas que gravaram vídeos comemorando a morte desse rapaz, comemorando o assassinato desse rapaz. Nem que fosse o meu pior inimigo, nem que fosse o meu pior rival, que eu ia ter o prazer de comemorar a morte de uma vida. Nem que fosse o meu pior, nem que a pessoa me odiasse.
Mas as pessoas estão tão cegas. E eu vi vários vídeos, teve uns que eu não quis nem ver, de pessoas comemorando a morte desse rapaz. E essas pessoas, elas fazem as coisas, eu anotei aqui no meu caderno, essas pessoas, elas fazem as coisas como se para elas não houvessem um amanhã. Porque na palavra de Deus está escrito que tudo aquilo que o homem plantar, isso também lhe ceifará. Então, se a pessoa deseja o mal da outra, se a pessoa está comemorando uma morte da outra, se essa pessoa não se arrepender, o que ela espera? Essa pessoa não pensa também que ela é um ser humano? Igual um vídeo que eu vi de um homem falando que ele agora vai ser comido por minhocas, mas todo dia, todos nós, um dia vamos morrer. E essa carne aqui, igual o pastor sempre prega na igreja, nós não somos isso aqui só. Nós somos corpo, alma e espírito. Então um dia nós vamos morrer, então um dia nossa carne, essa carne aqui vai se desfazer, como diz na palavra, que do pó viemos, do pó retornaremos. Mas as pessoas, elas comemorando a morte como se elas nunca fossem morrer. E eu anotei um versículo aqui, gente, que eu quero ler. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, que se encaixa perfeitamente a resposta a essas pessoas que estão zombando da morte desse rapaz. Vários foram demitidos, eu vi vídeos de pessoas falando, eu fui demitido, né? Acabaram sendo demitidas por terem zombado da morte do Charlie, né? E eu vou ler aqui na Bíblia, gente. Olha só. Eu também lembrei dele a partir do versículo 9, aqui fala, Mateus 24, capítulo 24, versículo 9. O título é Jesus prevê a destruição de Jerusalém e sua segunda vinda. Eu achei isso muito forte. Só de você ler o título você já vê que é forte. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Uns aos outros se odiarão. O que a gente vê hoje em dia, gente? Você olha para o mundo, você vê o quê? Como eu estou falando para vocês. Você vê as pessoas se odiando. Só um instantinho. Tá, achei. Não vou precisar pausar, não. No versículo 12, fala, e por se multiplicar a iniquidade é o pecado. O pastor sempre fala que a iniquidade é aquele pecado que você planeja. Por exemplo, a morte de alguém, isso é uma iniquidade. Você está planejando, você está maquinando na sua mente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui na palavra de Deus fala que o amor de muitos se esfriará. Tem versões que falam que o amor de quase todos se esfriará. Então, o que a gente vê hoje em dia no mundo, gente? O que a gente olha? O que vocês veem que aconteceu com esse rapaz? De um jovem ir lá, não tem consideração se o rapaz tem esposa, que o rapaz tem 2 crianças pequenas. Eu vi vi os vídeos da esposa dele, vi o vídeo dos filhinhos dele, a filhinha dele amava muito ele, tanto que a esposa dele falou que ela perguntou, mamãe, cadê o papai? Aí ela disse que não, claro que uma criança, ela falou, como que eu vou explicar para uma criança de 3 anos que o pai dela morreu? Aí ela disse que olhou para a filha dela e falou, minha filha, papai está trabalhando para Jesus, papai está com Jesus. Então,
Hoje em dia, como diz aqui na palavra, o amor de muitos se esfriará. As pessoas não têm mais amor, as pessoas não querem nem saber, vão lá, tiram a vida, a troco de nada, a troco do ódio, né? E foi o que aconteceu com esse rapaz, esse jovem que foi lá e infelizmente eu tenho até pena desse jovem, né? Porque se ele se arrepender, haverá perdão para ele, porque Jesus é misericórdia. Mas foi lá, tirou a vida do rapaz, a troco de nada, falando que só porque ele discordava daquilo que o rapaz... Tudo bem, não sou obrigada, por exemplo, igual eu falei, se você gosta do amarelo, eu gosto do verde, não sou obrigada a gostar da cor que você gosta. Mas cabe a mim respeitar. E eu via no Charlie um respeito. Eu não vi em nenhum momento ele chegando e xingando um homossexual, xingando uma lésbica. Eu vi um vídeo dele aconselhando uma moça que era autista. Eu só via ele debatendo, ele era aberto ao diálogo. Ele era aberto às pessoas chegarem e expor suas opiniões e falarem. Ele teve vídeos que eu vi que ele ficava bem atento, bem quieto, esperando, né, a pessoa poder falar, para ele poder dar a opinião dele. E ele respeitava. Ele respeitava. Eu não vi em nenhum momento, como eu falei para vocês, não vi ódio. E o que acontece agora? O rapaz foi assassinado aos 31 anos, um jovem, deixou sua esposa, seus dois filhos, né, gente? Que tristeza. Uma tristeza, uma tragédia. E isso me doeu muito, me tocou muito. Porque esse rapaz, ele passou para mim... Esse rapaz, ele passou pra mim, assim, um espírito de coragem, sabe? Ele, tipo assim, ele morreu por aquilo que ele cria. Ele morreu ali pregando. E era um rapaz corajoso, ele não tinha medo de chegar e falar. Das pesquisas que eu fiz dele, quando ele tinha 18 anos, eu achei até engraçado. Ele fez um protesto na escola, porque ele não aceitou o aumento dos preços dos lanches. Então, desde jovem, ele tinha um espírito... eu creio que Deus escolheu esse rapaz. Desde jovem, ele tinha esse chamado, ele tinha esse espírito dentro dele. E eu vi posts dele, ele falando que Deus acima de tudo, a família, que é a base, e a pátria dele. Essa era a bandeira que ele levantava. Então, que discurso de ódio é esse? O discurso de ódio dele era o quê? Era ele amar a família? Era ele amar a Deus? Era ele falar de Jesus? Esse era o discurso de ódio dele? Que racismo é esse? Fascismo. Eu vi, inclusive, teve uma cantora chamada Mary, ela era amiga dele, negra. E não só ela, mas eu vi outras, acho que 2 ou 3 moças que eram negras e eram amigas dele. Né, gente? E em nenhum momento eu vi desrespeito, eu vi ódio. Ódio, desrespeito, é a intolerância de você não aceitar eu pensar diferente de você. Você tem o direito de fazer o que quiser da sua vida. E cabe a mim poder respeitar. Eu anotei aqui que parece que ao invés de um coração, as pessoas estão com uma pedra dura no lugar do coração. Porque não se vê mais amor, não se tem mais respeito.
E eu anotei também que independente do lado político, independente de qual lado você é, o rapaz era um ser humano. Uma família perdeu um pai, uma esposa perdeu um marido. E agora, como que será dessa esposa? Eu creio que Deus é com ela porque eu assisti vídeos dela, ela emocionada, falando dele. E ela falou, eu assisti um vídeo dela que ela falou, vocês não têm ideia do que vocês fizeram. Eu não vou desistir. Vocês não têm ideia do fogo que se acendeu, a chama que se acendeu dentro dessa esposa. Eu não vou deixar o trabalho dele morrer. Eu assisti também o vídeo dela lá mostrando ele no caixão. E agora, né? Essa esposa vai precisar de muita força para poder seguir em frente. O que ela vai dizer para a filha dela de 3 anos, né? Que pergunta pelo pai. E ela disse que a filhinha dela não para de perguntar pelo pai. Provavelmente, pelo que eu vi nos vídeos, ele era um pai muito amoroso. Eu vi um vídeo que ele estava num programa e a filhinha dele chega e vai correndo para poder abraçar ele. Ele parecia ser uma pessoa que considerava muito a família, que valorizava muito a família, valorizava muito seus filhos, sua esposa e valorizava muito a Jesus. E eu anotei aqui também, no passado, nos tempos bíblicos, homens eram perseguidos, como João Batista, Paulo, Pedro, Estevão, que morreu apedrejado. Então sabemos que o mundo, quando Jesus veio ao mundo, as pessoas preferiram Barrabás ao invés de Jesus. E o que eu tenho para falar para vocês, pessoal, que eu sei que desse mundo nós não podemos esperar mais nada, né? Nada nos surpreende nesse mundo. Mas às vezes a gente, eu sei que o mundo é cruel, né? Mas às vezes a gente está dentro da igreja também tem pessoas difíceis, né? Mas a gente assim não tem noção, né? De como que tem pessoas com mente doente, né? Como que tem pessoas doentes de tanto ódio, de tanto ódio, ao ponto de ir lá e ceifar a vida da outra pessoa. E eu também anotei aqui uma palavra de Apocalipse, né, que fala, Apocalipse 12:12. Depois vocês confiram, pessoal. Eu gostaria muito, eu queria pedir a vocês que vocês conferissem esse capítulo que eu li, que fala sobre que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará. Porque esse capítulo ele é muito forte e ele fala... Se vocês lerem esse capítulo com atenção, com calma, pedindo discernimento e sabedoria a Deus, tenho certeza que vocês vão entender muitas coisas que nós estamos passando, né, hoje em dia. E eu anotei aqui que aqui no Brasil também estamos vivendo um momento complicado, né? Aqui no Brasil estamos vivendo também um momento muito complicado nessas questões políticas. E o que eu tenho a dizer desse rapaz Charlie, eu não conhecia, e o que ele deixou de exemplo para mim é que nós não podemos ter medo. Ele não tinha medo. E eu vi vídeos dele, ele falando que já tinha recebido várias ameaças de morte. E o que ele passa para mim é coragem, que nós não podemos ter medo de falar as nossas convicções. Nós não podemos ter medo de confessar o nome de Jesus, porque, como diz nessa palavra de Mateus 25, que vos perseguirão. Nós cristãos, nós que somos cristãos, muitos de nós vamos ser mortos. Muitos de nós vamos ser perseguidos, odiados por causa do nome de Jesus. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele foi morto por causa do nome de Jesus. E em Mateus 24, fala, explica tudo. Explica tudo. E que
Esse rapaz é um exemplo. Ele é um exemplo de fé, ele é um exemplo de coragem. E eu anotei aqui que a esposa dele segue firme. E ele é um exemplo. Para mim, Maiara, ele deixou um exemplo. Um exemplo que nós não podemos ter medo. Se for preciso até morrer pelo nome de Jesus, que nós morramos, mas que nós não venhamos ter medo. Igual um vídeo que eu compartilhei lá no meu Instagram de um rapaz falando que... Um rapaz falou a mesma coisa que eu falei. Em nenhum momento eu vi ódio. Eu vi um cara... Ele falou, esse cara, ele era uma máquina. Realmente, ele era muito inteligente. Eu acho que ele era até autista. O jeito dele sorrir, né? Parecia ser, assim, uma pessoa muito amorosa, muito... Sabe, eu vi pureza nesse rapaz. Eu não vi, sabe... Porque quando a pessoa é ruim, você vê estampado na cara da pessoa. Você vê estampado. Nesse rapaz eu não vejo maldade, não vejo esse ódio que as pessoas falam que ele tinha, né? Então, pessoal, eu quero aqui encerrar o meu vídeo dizendo que, como eu já falei, né, esse rapaz ele deixou um grande exemplo e eu lamentei muito sua morte, mas eu tenho minha fé, cada um tem sua fé, e eu devo respeitar a fé de cada um, mas eu tenho a fé e creio na palavra, no que está escrito na Bíblia. E na Bíblia fala que a vida não é só aqui nessa terra, nós somos corpo, alma e espírito, nós temos uma alma, e nossa alma ela é eterna, nossa alma ela não morre. E eu creio que esse rapaz agora ele descansa em paz com Deus, a alma dele está descansando em paz com Deus, e eu creio que um dia todos nós vamos nos encontrar, porque a palavra de Deus fala que todo joelho dobrará. A palavra de Deus fala no dia do juízo final, no grande julgamento, né? Então é isso que eu creio, e respeito quem não crê, respeito quem não acredita, cada um com suas convicções. E sua esposa segue firme. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus.